Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Aleluia! Hoje é um daqueles domingos que eu quase fico sozinho aqui no prédio. Acho que só perto para o Dia das Mães, porque hoje é Dia dos Pais, aleluia. Quantos pais nós temos aqui? Glória a Deus. Nós, durante as nossas vidas, teremos muitos pais. Não é só um. Você, obviamente, o primeiro é o seu pai natural. É aquele a quem nós mais honramos. E, obviamente, que você veio a partir dele. Mas ele não é o único. Ele é só o primeiro. Às vezes, para o lugar onde Deus quer te levar, o seu pai natural não tem condição de ir ou de ajudar. Porque às vezes nem convertido é. O segundo tipo de pai é o pai espiritual. É aquele que gerou você em Cristo, né? O novo homem que você é. Esse pai espiritual é uma bênção e você deve sempre honrá-lo também. Você sabe quem gerou você em Cristo? Alguns de nós não sabemos exatamente, porque alguns se convertem assim num processo, outros não. Outros tiveram uma experiência definida, alguém que os conduziu, os levou a confessar a Jesus. É o seu pai espiritual. Também, ele não vai te levar, às vezes, muito longe. Por quê? Às vezes, o seu pai espiritual era uma irmãzinha de 90 anos de idade, que depois que gerou você, ela partiu para a glória. Não é? Outras vezes, você foi evangelizado por uma pessoa que estava de passagem. Ele estava passando por Goiânia, encontrou você, pregou para você, você se converteu, mas depois ele foi embora, e você nem tem mais contato com ele, mas é o seu pai espiritual. Mas além desses, podemos ter outros ainda. O terceiro tipo de pai é o seu pai ministerial. O que eu quero dizer com pai ministerial? É aquele que Deus vai usar para te levar adiante. Nem sempre vai ser o seu pai natural, frequentemente não é também um pai espiritual, aquele que te gerou, mas ele é alguém que está te levando a exercer um dom, um talento, um ministério, não é? Então, pode ser um pastor, né, que foi aqui ordenado, recebeu o óleo, se torna um filho ministerial. É um terceiro tipo de paternidade. O quarto tipo de paternidade é o pastor da igreja. Você sabe que o pastor da igreja também é um pai espiritual? Sim, todo pastor, ele também é um pai espiritual. Tem muitos Timóteos. E nós pastores somos como Paulo, estamos gerando também. A cada domingo, quando você vem para cá, você vem para ser alimentado. Como bom pai, eu preciso ser um bom provedor, né? Pegar da despensa comida na hora que você precisa, guardar o rebanho, né? Conduzi-lo, é um tipo de paternidade também. O que mais, pastor? Você pode ter também, nem todos têm, mas muitos têm, um sogro. Seu sogro é um pai espiritual para você também. Eu acho interessante porque em inglês, não é, Giles? Genro é chamado de son-in-law, que literalmente significa filho na lei. Em inglês, é interessante isso, sugestivo. Demonstrando o tipo de relacionamento que esse genro vai ter com o seu sogro. Também de filiação. O sogro também é um tipo de pai espiritual. Os sogros deveriam ser aqueles que ajudam você nessa questão do casamento. O casamento é uma parte tão importante da sua vida, tão importante. Por isso que Deus te dá também um sogro. Nem todos, às vezes, têm esse sogro, que já é falecido, mas, mesmo assim, você continua tendo um pastor, um pai ministerial, não é? Um pai na fé, um pai natural. O fato é o seguinte, não existe ninguém que não tenha tido pai. Você não é alguém que surgiu do nada. Alguém pode estar pensando, e o padrasto? O padrasto é um pai substituto.
Nós vivemos num mundo que não é perfeito. E às vezes os casamentos, né, porque não são perfeitos, eles não persistem. E Deus é bom. E às vezes pode te dar um padrasto que era até melhor do que o seu pai natural. Isso pode acontecer, não é? Ter um pai não é garantia de que a vida vai ser um mar de rosas. Frequentemente os pais é que são instrumentos e, como é que eu vou dizer, de problemas, é verdade ou não é? Você não ouve falar de mães abusadoras, mas ouve falar de pais. Normalmente mães não abandonam filhos. Quando acontece é uma raridade, acontece, mas é muito raro. Mas é frequente homens abandonarem a mulher junto com os filhos. Então, normalmente o que a gente ouve de negativo está associado com o pai. Por que você acha que acontece isso? Não é por acaso. Então existem também pais ministeriais que são ausentes, existem pastores também que são abusadores, tudo isso pode existir, mas nada disso muda o fato, nós precisamos de pais, e devemos honrá-los, porque quando você honra um pai, você está honrando a Deus. Por quê? Foi Deus quem colocou ele na sua vida. Mas lembra o seguinte, é você que escolhe ser filho. Você pode ter pai, mas é você que escolhe se relacionar como filho. É uma decisão sua. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo nessa manhã? Pais são muito importantes. Pais são muito, muito importantes na vida de uma pessoa. E eu não vou aqui me deter no aspecto natural, só quero falar de um aspecto chave. Pais são importantes por quê? Por que Deus colocou você num ambiente de família? Não é? A gente poderia ter um estilo de vida parecido com lobos e cães, que ao invés de família tem matilha, tem um clã, mas nós não, temos família. A gente poderia ser também, Deus poderia ter nos feito como alguns animais que já nascem independentes, não precisam nem de pai nem de mãe, eles já nascem e podem sobreviver, tem muitos animais assim. Mas não tem nenhum animal que precisa de tanto tempo para conseguir sobreviver sozinho. Só você, só nós. Eu estou te chamando de animal com muito amor e carinho. Que você sabe do ponto de vista físico, você é como todos os animais. Tem um corpo aqui nesse mundo. Não tem nenhum animal que precisa de 18 anos de cuidado, próximo, perto, vigilante, ensinando, disciplinando, para ver se o cidadão consegue sobreviver sozinho. Porque não é certeza, que com 18 anos ele ainda pode estar dependendo de papai, não é? Não tem nenhum outro. Por que você acha que isso acontece? Por que um bebê humano precisa de tanto tempo assim? Porque Deus queria imprimir dentro de você a imagem de um pai, porque Ele, em última análise, é pai, e para você se relacionar com Ele, você precisava ter dentro de você essa imagem, esse arquétipo, essa figura estabelecida. Por isso nós pais temos uma grande responsabilidade, até mais do que mães, ainda que Deus diga também, né, que Ele é mãe, mas preste atenção, em última análise Ele é chamado sempre de pai. Jesus não ensinou a orar mamãe nossa que está no céu, mas ensinou a orar o Pai nosso, porque a imagem do Pai é fundamental para você se relacionar com Deus. O que o diabo procura fazer então? Destruir essa imagem dentro do homem. Destruir a imagem dentro do homem. Pessoas que tiveram pais abusadores, ausentes, desamorosos, violentos, né? Esse tipo de relacionamento, depois vai ter uma enorme dificuldade de se relacionar com Deus. Ele vai ter que reaprender, ele vai ter que ser reeducado. Deus vai ter que colocar uma outra pessoa na vida dele, como um pai espiritual, para ele aprender a imagem correta a respeito de Deus. Mas não é assim com você. Você é um homem abençoado, porque Deus te deu entendimento espiritual. Por isso, olhe para os seus filhos e ore pelos seus filhos, porque você é o canal de Deus para que eles possam conhecer o Pai. Não é maravilhoso isso? Não é maravilhoso isso? É um grande privilégio. É um grande privilégio. As mulheres são muito atacadas
Mas não existe uma outra posição mais atacada do que a do homem da casa, do que a do pai. Nós vivemos uma sociedade hoje que é até contra o pai, não é assim? É contra o patriarcado, porque o patriarcado é o culpado de todas as tristezas e mazelas e problemas do mundo. Alguns até acreditam que se fossem as mulheres que governassem o mundo, nem guerra haveria. Certamente nunca ouviram falar de Herodias, Jezabel, né? A mulher só dançou e pediu como prêmio a cabeça do profeta. Vamos lá, isso é um engano do diabo, mas é assim que o inimigo tem feito, destruído a imagem do homem, do pai. Não é nem do masculino, é do pai, do patriarca, porque em última análise o diabo quer impedir as pessoas de chegar a Deus como pai. E olha para cá, você precisa ver Deus como pai. Tudo na sua vida cristã depende disso. Se você não tem essa percepção da paternidade, você tem dificuldade para tudo. Você não tem fé para receber milagre, você não tem fé para orar e ser ouvido. Seu relacionamento torna-se às vezes baseado em culpa, condenação, medo da punição constante. É um relacionamento que tem medo do abandono, porque você tem medo também de ser largado, de ser deixado, e você está sempre pedindo para Deus não te deixar, não te abandonar, não se tornar ausente. Tudo por quê? Porque não tem a clareza de que você é filho de Deus. Você não tem ideia do que é isso, né? Não tem, você não tem ideia, nem eu tenho também. Você sabe, essa semana, sexta-feira de manhã eu acordei, eu estava lá em São Paulo ministrando, eu acordei cedo, ainda estava na cama, falei, vou ver o que é que está dizendo aqui as notícias, e por algum acaso eu abri num site que tinha uma imagem, projeta a imagem para mim se tiver jeito. Tinha uma imagem, eu achei tão bonita, mas não, eu quero é aqui onde é bonito aqui. Esse aí não tem graça. Vai projetar? Nome, que imagem horrorosa. Nós pagamos tão caro nesse trem, não consegue melhorar isso aí? Melhorou, aleluia. Presta atenção, essa imagem aqui é uma imagem do céu, feita pelo novo telescópio que foi lançado pelos Estados Unidos, super, ultra, hiper, mega moderno. Chama James Webb. Quantos ouviram falar desse telescópio? Os irmãos são bem informados. E essa foi a primeira imagem que ele fez, primeira foto que ele tirou com a sua lente, o seu espelho super plano de alta precisão. E aí, até aí tudo bem, achei bonito, achei legal, mas aí, lá a NASA, no site, explicando o que é essa foto. Para você entender o que é essa foto, você tem que pegar o seu braço, esticar, erguer o seu polegar e mirar um grão de areia em cima. Esse grão de areia projetado lá em cima é esse espaço aqui. Quantos estão conseguindo me acompanhar? Não conseguiu? Não conseguiu? Vou explicar de novo, olha para cá. É isso que bons pais fazem. Você estica o seu dedão. Vai ficar mais fácil para você entender. É só um grão de areia, mas faz de conta que não é mais um grão de areia. Aí você faz assim com o seu dedo. Esse espaço que você está fazendo aqui, você pode tirar uma foto dele projetada lá no espaço. Está entendendo o que eu estou dizendo? Só que não é esse espaço, é só um grão de areia na ponta do seu dedo. Você tem ideia? Isso aqui não é da abóbora celeste toda, é de um espaço, de uma parte equivalente à projeção de um grão de areia. Quantos compreenderam agora? Você falou que entendeu, só para mudar de assunto logo. Falar, vamos para frente, pelo amor de Deus. Onde você quer chegar com isso? Aí você tem o céu todo, mas na foto foi só desse pedacinho. E essa é a foto. E aí, você está vendo aqui na foto, não sei se você consegue ver daí, aqui, por exemplo, está vendo? Parece uma espiral. Quantos conseguem ver? Você está cheio aqui, não são estrelas. Isso aqui é estrela. Está vendo? Esses que tem essas 8 pontas aqui, são estrelas. Mas esse aqui, por exemplo, é uma galáxia.
E todos esses que têm esse formato alongado, é uma galáxia. Quantos sabem o que é uma galáxia? Dentro delas tem milhões de estrelas. Está me ouvindo? Cada uma delas. Cada uma dessas aqui tem milhões de estrelas. E isso é só um grão de areia na ponta do seu dedo. Agora, você tem noção de quantas estrelas está aqui representada nessas galáxias todas? Bilhões e bilhões de estrelas. Incontáveis. Aí você fala, a grande coisa é que você não sabe o tamanho de uma estrela. O nosso Sol é uma estrela. Você olha para ele, você acha que ele está pertinho daqui, mas não está. É 8 minutos-luz da Terra. Essa é a maneira de medir distância no espaço. A luz viaja, arredondando, 300 mil quilômetros por segundo. 300 mil quilômetros por segundo. Está me ouvindo? 300 mil em um segundo. A luz do Sol demora 8 minutos para chegar aqui. Viajando nessa velocidade maior, entendeu? 8 minutos. A estrela mais próxima daqui depois do Sol está em... Meu nome, gente, agora esqueci. Alfa Centauro. Que está 4 anos-luz. 4 anos-luz. É o que a luz demora para percorrer em 4 anos. Essas galáxias, todas elas estão a milhões de anos-luz. É o tempo que a luz percorre em milhões de anos. Aí você fala, entendi. Entendeu nada. Ninguém consegue entender isso. Está muito além da sua compreensão. Você não consegue imaginar. Você não consegue nem imaginar a distância da Terra no Sol. Você sabe qual é o tamanho do Sol? Você acha que o Sol é pequenininho, porque você põe ele daqui dentro do seu dedo aqui, né? Com o braço esticado. Não. O Sol é uma estrela pequena, ela é de quinta grandeza. Quinta grandeza, quinta categoria. Mas você sabe quantas vezes ela é maior do que o nosso planeta? 1 milhão. O Sol é 1 milhão de vezes maior do que a Terra. Ou seja, dentro do Sol cabe 1 milhão de planetas como esse. E você nem sabe o tamanho do nosso planeta, tanto que é grande. Bilhões de sóis. E a Bíblia, vou te dizer uma coisa. A Bíblia fala em Atos que tudo que existe nele. Esse universo aqui está em Deus. Está me ouvindo? Não é que Deus habita esse universo, não. O universo habita dentro dele. Esse é o seu Deus. É o seu Pai. E você ainda fala paizinho, tinha que falar papaizãozão. Mas o pior não é isso. Se é que eu posso usar esse adjetivo. Salmo 8, projeta o Salmo 8. Olha o que diz o Salmo 8. Salmo 8. Acho que estão lá atrás, até agora perplexos, estupefatos, meditando em tudo que eu disse. Não, é hora de contar estrelas. Ô Abraão, vamos lá. Salmo 8. Diz assim: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. E Davi está falando só de terra. Eu acabei de te mostrar aqui um pedacinho do céu, do tamanho, o equivalente à projeção de um grão de areia. Continue. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, agora mudou. Quando contemplo os céus, esse aqui que eu estou te mostrando, só um pedacinho muito pequeno, que você jamais poderia ver a olho nu, mas que a tecnologia moderna nos permite ver. Quando contemplo os céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste. Agora olha o que diz o verso 4. Que é o homem? O que é o homem nisso tudo? Quem é você nessa história toda? Para que dele te lembres. E o filho do homem, que o visites. Mas, verso 5. Fizeste, no entanto, esse universo existe em Deus, e você é só um pouco menor do que Deus. Quem é você, por amor a você mesmo, me diga?
Você não sabe quem é você, porque ainda não se manifestou o que você é e haverá de ser. Mas quando se manifestar, você vai descobrir que você é pouco menor do que Ele. E essa manifestação é a manifestação dos filhos de Deus. Não sei se isso te empolga, mas eu acordei sexta-feira me sentindo tão grande. Aí você fala, pastor, isso é arrogância. Não em mim, porque quando eu olho para mim, como o Salmo diz, quem sou eu? Que é o homem? E no entanto, nós sabemos que você, nova criação, foi feito pouco menor do que Deus. Você vai governar isso tudo. Os céus vão ser governados pelos filhos. E Romanos 8 diz que está próximo de se manifestar o que você tem que ser. Alguém diz glória a Deus nessa manhã? Aleluia. Só um minutinho para você meditar no poder de Deus. Nunca duvide. Oh Deus. Bom, só vou ler 2 testemunhos, 2 ou 3 que me enviaram aqui. Pastor, não é uma pergunta, apenas um testemunho. Encontrei a videira no início de 2020. Logo veio a pandemia. Meu marido perdeu o emprego. E a igreja teve que nos manter durante alguns meses. Mas quero dizer que tomamos posse da promessa da aceleração. E hoje estou aqui em Goiânia, em uma viagem de trabalho. Ela não mora aqui. E minha família tem experimentado da abundância do Senhor. Aleluia. Que o Senhor continue te abençoando. Olá, pastor, a graça e a paz. No dia 5 de dezembro, meu esposo sofreu um acidente. Estava com o nosso filho no colo de 1 ano e 7 meses. Quando o chão cedeu, havia uma cratera onde ninguém sabia. E a cerâmica cortou a sua perna, onde se podia ver o osso. Mas para a glória do Senhor, tudo estava preparado. Houve uma reconstituição na canela. E ele não perdeu a perna. E hoje anda normalmente. No começo de fevereiro, esse meu filho de 1 ano e 7 meses, que nada sofreu no acidente, agora com 1 ano e 8 meses, apareceu um cisto no testículo esquerdo, de 3,5 centímetros. Passamos por 5 médicos. Quando fomos mostrar o resultado do exame, para o parecer final, se teria que passar por uma cirurgia, porque ele já estava com 1 ano e 11 meses, dias antes, o cisto sumiu completamente para a honra e glória do Senhor, e o meu filho foi curado. Em todas essas provações, durante todas essas provações, eu estava grávida do Samuel, que foi consagrado hoje. Samuel era para nascer até o dia 11 de junho, mas o Senhor decidiu que ele viria 26 de maio. Ocorreu tudo bem no centro cirúrgico, mas quando ele saiu para o banho, teve complicações, não conseguia respirar, teve uma taquipneia transitória. Mal pude pegar meu bebê no colo, pois precisaria de uma UTI urgente, mas o Senhor, com seu infinito amor, estava cuidando de tudo. UTI, um excelente hospital e uma igreja, nossos irmãos e amigos, para estar do nosso lado em oração. Samuel ficou 7 dias na UTI. Todas essas situações, em todas elas, eu estava com o meu coração muito em paz, uma paz inexplicável. Sempre tinha certeza que eu tenho um pai, e ele cuida de mim, dos meus. Hoje estou aqui, com a minha família completa, consagrando o pequeno Samuel. O Senhor é bom em todo tempo, aleluia. Tribulações vêm. Tribulações vêm. No meio delas, permaneça no descanso, porque você tem um pai. Você não é abandonado, não é sozinho. Há um pai que cuida de você. Pastor, a graça e a paz, quero contar um testemunho. Eu sou MEI. MEI é uma classificação aí de microempresa, né? E na época do jejum, eu estava passando por uma dificuldade financeira muito grande. Além disso, minha esposa foi diagnosticada com um suposto câncer no osso da perna. E minha esposa é uma fisioterapeuta, formada em 2009, que sempre teve vontade de atuar na área que se formou, mas nunca uma porta tinha sido aberta.
No dia do jejum, decidimos orar para que o Senhor não permitisse que esse câncer fosse maligno, que fosse aberta uma porta de emprego para minha esposa na sua área e que a nossa vida financeira melhorasse. No dia da entrega, a oferta da construção, eu tinha na minha conta o valor de R$1.000. Eu me vi na dúvida, investir na minha empresa ou entregar ao Senhor. E o Senhor, pastor, profetizou naquele dia que o valor que eu estava dando como dízimo, o valor que eu estava dando seria apenas o dízimo. Brevemente, resumindo, pastor, a minha esposa fez todos os exames e, para a glória de Deus, o tumor não é maligno. Minha esposa fez inscrição para trabalhar na prefeitura de Senador Canedo, sem a pretensão de ser selecionada, pois como uma pessoa que se formou há 13 anos e nunca trabalhou na área, aos nossos olhos isso não era possível. Porém, Deus é quem abre as portas. Agora ela está trabalhando no principal local de reabilitação na cidade de Senador Canedo. E sobre a minha empresa, a cada dia o favor de Deus tem sido maior. Nesse mês de julho, fechei com lucro 9 vezes o valor da oferta que eu tinha dado. O meu dízimo chegou agora a 90%, está quase chegando no cumprimento da sua palavra. Um dízimo, a minha oferta vai ser o meu dízimo. Glória a Deus por tudo isso, só tenho a agradecer por tantas bênçãos que já chegaram e as muitas que eu nem sei, mas já estão a caminho. É verdade, viva na expectativa da bênção de Deus. Nunca viva na expectativa do juízo, viva na expectativa da bênção. Bons filhos acordam de manhã com expectativa de festa. Filhos saudáveis, numa família saudável, acorda sempre pensando que o dia vai ser surpreendente, que o dia vai ser maravilhoso e que coisas tremendas vão acontecer. Deus quer que você viva dessa maneira também, no descanso, sem ansiedade. Preste atenção, nós passamos por lutas, vivemos num mundo caído, esse lugar foi amaldiçoado desde o Éden. Deus disse para Adão: maldita é a terra por tua causa, por isso a terra produz coisas ruins, e esse mundo é um lugar muito, muito cheio de demônios e coisas malignas, mas nós somos filhos de Deus. Enquanto estamos andando aqui, passamos por lutas e provações, mas é tudo uma ocasião para Deus se manifestar na sua vida, é tudo ocasião para Ele mostrar o quanto Ele te ama. Eu mudei de ideia, vou cantar o corinho no final, desculpa, mas foi bom vocês ficarem aí, não sei bem para quê não, mas foi. Obrigado, mas vocês podem sentar aqui perto de mim. É que eu estou com vontade de cantar um cântico, eu ia cantar agora, mas agora parece que não é a hora de eu cantar. Olha para cá, nós vamos cantar no final, abençoando os pais. Viva nessa expectativa, quantos dizem amém? Não deixe que a circunstância defina para você o amor de Deus. Circunstâncias são transitórias. Hoje está muito bom, amanhã parece que não está tão bom, mas Deus te ama no dia bom, Deus continua te amando no dia que parece que não é tão bom. O amor dele é inalterado, sua posição de filho não pode ser mudada, está entendendo? Você é perdoado, completamente redimido, não há mais sobre a sua vida nenhuma condenação, o acesso foi aberto, você tem perfeito acesso à presença do seu Pai. Se está passando por luta, conta para Ele, fala que está doendo, fala que está difícil, Ele vai confortar o seu coração e vai fazer um milagre na sua vida. Talvez não vai ser exatamente do jeito que você quer, mas sempre vai ser muito melhor e muito mais do que nós merecemos. Quantos dizem amém? Mas eu queria compartilhar com você hoje sobre pais convertidos aos filhos. Não vou falar muito, prometo. Pais convertidos aos filhos. Lá em Malaquias capítulo 4, verso 5, a palavra de Deus diz: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. O Senhor disse que vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais.
Que o seu coração hoje seja convertido aos seus filhos em nome do Senhor Jesus. Eu acabei de te mostrar o quanto a missão de pai é importante, o quanto a oração de um pai abençoando um filho é importante. E você vê, mesmo homens de Deus que foram tão extraordinários, não foram tão bons pais. Samuel é um homem de quem não se menciona pecado na Bíblia. No entanto, ele não foi um pai tão excelente. Não é? Davi foi chamado de homem segundo o coração de Deus, mas também não foi o melhor exemplo de pai. Eli era um sacerdote, lá em 1 Samuel, tinha 2 filhos, também a Bíblia mostra como exemplo de alguém que não foi um bom pai. Então, preste atenção, há muitos que mesmo sendo homens de Deus, não responderam nessa questão, mas que você tem um coração para responder ao Senhor nesses dias. Seja patriarca da sua casa, lá em Atos 11, verso 14, a palavra do Senhor diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e toda a tua casa. Quando você, pai, crê no Senhor, você é salvo, mas aí a promessa da salvação que está sobre você se estende agora na vida dos seus filhos. Não desista de crer e nem de confessar a salvação na vida dos seus filhos, porque o Senhor já começou a obra em você e a promessa é para a sua casa. Quando Deus chamou Noé para entrar na arca, Deus não chamou Noé sozinho, Ele chamou Noé junto com os filhos, e as noras vieram também. A salvação é para Noé e é para a sua casa. A bênção de Deus é para você e é para os seus filhos, e os filhos dos seus filhos. Por ocasião da última praga, lá no Egito, quando veio, não é, a morte dos primogênitos, a salvação, a ameaça parece que era só para o primogênito, mas todos estavam dentro de casa. Noé não sentiria alegria em estar dentro da arca e os seus filhos fora. Um pai naquele dia lá no Egito não ficaria completamente alegre, sendo ele primogênito, ficar dentro da casa e o filho ficar de fora. Deus quer ver a sua alegria completa nesses dias, por isso Ele vai fazer uma obra na vida dos seus filhos, porque Ele é fiel à sua palavra. Crê no Senhor, será salvo você e a sua casa. Quantos dizem amém? Às vezes, você sabe, alguns de nós não tivemos pais. Eu acabei de falar para você aqui que nós temos muitos tipos de pais, níveis diferentes. Alguns de nós tivemos até pais abusadores, pais problemáticos, alcoolizados, drogados, outros que tinham problemas de algum tipo na sua mente, e que você sofreu por causa disso. Isso é tão difícil. Eu não gosto de falar de mim mesmo, porque eu nunca gosto que você pense que eu prego minha experiência, eu prego a palavra de Deus. Mas eu vou te dizer algo que foi muito ruim, que eu tive que vencer, e não foi agora, isso foi há muitos anos atrás. Meu pai, quando se separou da minha mãe, eu tinha 7, 8 anos de idade, e aconteceu isso porque ele era alcoólatra, e por isso nunca, jamais condenei a minha mãe, porque eu sei o quanto é difícil, eu pude ver em primeira mão, mas também nunca quis condenar o meu pai. Mas no primeiro momento a gente condena, mas depois, quando o nosso coração se converte, como aconteceu com Rafael, também se converte ao nosso pai. Mas tem uma coisa que eu nunca me esqueci, e que me feria muito, é que meu pai, apesar de todas as dificuldades que ele tinha com o vício, ele era muito afetuoso, muito além do que eu jamais algum dia fui. Ele era muito afetuoso, era algo que todo mundo se impressionava, como ele estava sempre pronto para demonstrar afeto. E acontecia que ele não ia na minha casa, pelo motivo óbvio, né, que muitos casais às vezes têm problemas de relacionamento. Então ele ia me visitar na minha escola, e eu me lembro que ele chegava bêbado, porque ele ficava bêbado o dia inteiro. E ele chegava bêbado, chegava sujo, porque no meio do caminho às vezes tinha caído, ou às vezes se esquecia do banho, porque alcoólatras vivem assim. Mas ele fazia questão de ir na minha escola, e ele chegava, e aí chegava na porta da minha sala, a professora me chamava e eu saía. A coisa mais terrível, eu sentia vergonha do meu pai. Aquilo doía para chuchu.
Eu dizia, eu não quero viver assim, não quero ser desse jeito, mas eu não consigo. Talvez você é um filho como esse hoje também, que não consegue se converter ao Pai, porque é tão difícil, mas hoje é dia de milagre na sua vida. Eu não quero falar da minha experiência, mas eu quero dizer, Deus fez um milagre na minha vida, faz na sua vida também. Eu cresci, me converti logo em seguida, muito novinho, me converti. Meu pai na época não entendeu isso, ele não era religioso, mas toda vez que ele ia na igreja, ele aceitava Jesus, porque ele achava que era uma grande falta de consideração comigo não aceitar Jesus. E ele dizia, meu filho, você viu hoje? Aceitei Jesus de novo. Eu dizia, eu vi, pai, mas não precisava, é só uma vez. Aí ele vinha de novo, ele fazia de novo, ele ia à frente de novo para aceitar Jesus. E ele era tão preocupado com isso, que quando eu ia pregar, eu avisava para ele. Eu não pregava frequentemente, porque eu não era o pastor da igreja. Então o dia que eu ia pregar, era um evento para ele. E ele ia lá me assistir. Ele ficava muito orgulhoso de me ver pregando. Mas ele não tinha problema de passar vergonha em filho. Um dia, ele tinha que ir embora por alguma razão que eu não sei, nunca soube. Ele levantou e veio andando na minha direção. Eu falei, meu Deus, agora o meu pai, o que ele vai fazer aqui? E aí ele chega na frente, eu me adiantei e falei, irmão, vocês talvez não saibam, esse aqui é o meu pai. Ele vira para trás, dá um tchau para todo mundo. Coisa que hoje eu morro de vergonha de fazer, jamais dou tchau em lugar nenhum. Aí ele falava, bem alto, filho, me perdoe, eu tenho que sair. Não posso ficar até o fim, mas está muito boa. Pregação muito boa, mas eu tenho que, você me entende? Eu entendo, pai. Aí ele virava de novo e ia embora. Ele mancava, tinha um problema de joelho. Eu estou com um problema de joelho, eu fico pensando, se não é herança dele, eu repreendo em nome de Jesus. Mas você sabe, por um momento eu tive vergonha do meu pai. Foi muito ruim. É muito doído isso. Nunca falei para ele. Ele nunca soube. Jamais. Acho que se ele soubesse, ele ficaria tão profundamente magoado. E eu jamais queria, mas era assim que eu sentia. A zombaria dos colegas. Eu não queria que ele fosse. Talvez você já sentiu isso também. Ou talvez até hoje você não queira nem saber do seu pai. Isso não é bom para você? Não é bom para ele. Deus quer converter o coração dos pais aos filhos. Dos filhos aos pais. Mas tem filho que é o contrário, tem pai que é bom demais, não é verdade, irmãos? Grande exemplo disso, na minha opinião, é o Pelé. Foi o maior, ainda, né? Não sei como é que se classifica isso. Foi considerado o maior jogador da história. Ele tem um filho. Você sabe que o filho dele é goleiro? Nunca quis chutar uma bola. Tem noção do peso que é ser filho do Pelé chutando uma bola? Para nunca ninguém compará-lo com o pai, para ele nunca ter esse peso, ele não chuta bola. Ele falou, eu vou pegar com a mão, vou viver outro mundo. Às vezes o pai é tão bom, tão extraordinário, tão bem sucedido, que ele se torna um peso para você também. Você vê, a vida é muito difícil. A gente passa por situações de todos os lados. Nada altera o amor de Deus por você. Entende? Deus não desiste. Seja você um filho que se envergonhou do pai, ou que tem mágoa do pai, ou seja você um filho que também é chateado porque o seu pai é extraordinário, no ramo dele é dos maiores, dos melhores, isso sempre foi um problema para você. Não sei, independente de que lado você esteja nessa história, eu quero dizer que o resultado é o mesmo. Deus vai converter o seu coração ao seu pai. Ao final dessa palavra, uma semente nova vai ser lançada dentro de você. Você que está nos assistindo também, talvez você está já na casa do seu pai, você foi almoçar com ele, aleluia. Quem sabe não é hoje um dia de você falar o que você nunca teve coragem de falar. Ou quem sabe é o dia do seu pai falar e você ouviu o que você nunca ouviu na sua vida. E quem sabe isso hoje não vai mudar a história completamente da sua casa.
Deus é um Deus que muda histórias, reescreve histórias, muda destinos, reescreve tudo. Amém? E eu queria falar para você, rapidamente, 7 formas como um pai pode estar convertido ao seu filho. Quantas formas? Pra você não ficar angustiado, mas eu não vou me deter demais em nenhuma, tá bom? Primeira maneira, pais convertidos aos filhos expressam interesse pela vida, conflitos e problemas dos seus filhos. Seja íntimo dos seus filhos. Você não tem que ser amigo do seu filho do mesmo jeito que os coleguinhas de escola são. Não, é outro nível de amizade. Está me ouvindo? Você não é coleguinha dele, como os coleguinhas são. Você é amigo, sim, mas é pai. Então é uma amizade no outro nível. É uma amizade que todos os dois reconhecem o lugar. Você é pai, ele é filho, mas participe. Davi foi um homem tremendo. Mas tem uma história de Davi na Bíblia, que é a história do relacionamento dele com o seu filho Absalão. Quantos já ouviram falar em Absalão aqui? Absalão era um filho amado de Davi. Era o virtual herdeiro do trono. Filho da juventude de Davi. Você sabe, a maioria dos pais contam histórias para os filhos de heróis, super-heróis, que são outros. Mas Davi era o herói. Entende? Davi podia contar para Absalão o dia que ele enfrentou um gigante de 3 metros de altura, com 5 pedras na mão. É mesmo, pai? Como é que foi? Presta atenção, Absalão. Vou contar para você. Peguei a pedra, girei, acertei na testa do bicho. É mesmo, pai? Você sabe, crianças gostam de ouvir a mesma história mais de uma vez. Semana seguinte, pai, conta de novo, como é que você derrubou o gigante? Tem pais que contam história de heróis. Absalão, o pai dele era o herói. O pai dele tinha matado um urso e um leão. Seu pai já matou urso e leão? Você sabe, na escola, os meninos gostam de ficar, como é que eu vou dizer, contando vantagens, não é verdade? Do seu pai. E meu pai tem um carro ano tal, modelo tal, de tantos cavalos. E o seu? E meu pai tem uma motocicleta, o seu não tem. Crianças gostam de fazer isso. Você consegue imaginar Absalão na escola? Meu pai já matou um urso, e o seu? Aí todo mundo fica assim olhando. Aí alguém fala, meu pai já deu tiro num. E ele dizia, meu pai matou com a mão. Pegou o bicho pela barba e matou ele. Você imagina, Absalão era o cara mais popular da escola. Todo mundo dizia, fala mais um do seu pai. Teve um dia que ele matou um leão também. Uau, seu pai é demais. Vamos ser francos, quem não queria ter um pai desse? E ser pai para mais de quilômetro de distância. É maravilhoso, sensacional. Davi também não era só um grande guerreiro. Davi também era um grande poeta. Um grande músico, ele até inventava instrumento musical, ele compôs a maior parte dos salmos, o maior livro da Bíblia. Aí eu consigo imaginar Absalão um dia, tardezinha, fala, pai, canta aquela para mim. Qual, Absalão? Aquela, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Seu pai cantava para você a música que ele mesmo fez? Absalão tinha um inário à disposição dele. Qual que você quer, filho? Não, eu quero essa de novo. Como é que é essa parte que a gente come e depois descansa? Absalão tinha tudo para ser um menino feliz, não é? Com um pai desse. Quem não tem inveja de um pai desse? Eu não tive essa oportunidade. É muito importante que o seu pai seja um herói, sabe? O diabo não quer que ele seja. Mas é muito importante que ele seja, porque quando o seu pai é herói, quando o seu pai é sensacional, e para toda criança deveria ser, essa é a maneira de Deus. Você acredita em tudo que ele fala. Se o meu pai falou é verdade, porque o meu pai sabe tudo. Tudo que eu pergunto ele sabe.
É verdade ou não é, irmãos? Quando você era criança, era assim, seu pai sabia de tudo. E se alguém falasse algo diferente, professor falasse algo diferente, está errado. Meu pai disse que está errado. Hoje em dia, professor tem mais autoridade do que pai e mãe, porque pai e mãe é tido como ignorante. Mas não foi o propósito de Deus esse. O propósito é que o filho questionasse todos, dizendo, meu pai diz que está errado. Porque quando você tem um pai assim, Deus planejou que fosse assim, para que você pudesse introjetar dentro de você todos os valores. Todas as permissões e proibições da vida, você vai aceitar, porque quem está te falando é o seu herói, é o seu pai, e você fala, isso é verdade, ele falou, por que você está falando que é errado? Porque o meu pai disse que é errado. Por isso a melhor coisa que você pode fazer para o seu filho, é isso que você está fazendo, nunca deixe a mãe deles, nunca deixe os seus filhos, com todos os seus defeitos, fica lá. É essa permanência, essa constância. Só isso vai fazer toda a história na vida do seu filho. E eu sei que a tentação de ir embora às vezes é grande. De pensar que está perdendo a vida. Pensar que de alguma forma você pode ser mais feliz com outra família. É mentira do diabo. Abençoa a sua geração hoje em nome de Jesus. Aleluia. Mas Davi tinha um problema. Davi tinha coragem para matar leões e ursos com a sua pedrada fulminante. Davi tinha coragem para enfrentar gigantes que vinham armados até os dentes e ele só com estilingue. Mas Davi tinha um problema, não conseguia falar um assunto desconfortável com ninguém. Parece com muitos pais. Eu diria que quase todos os pais, são poucos os pais, homens que têm disposição a uma conversa chata. Davi não tinha. Conversar com o filho, dificílimo. Até hoje é assim, pastor Rafael. Tem irmãos que para ganhar dinheiro é um fenômeno. O cara lidera uma equipe de vendas enorme, demite, contrata, faz miséria. Mas quando alguém diz, fulano, você tem que sentar para conversar com seu filho. Ele treme todo. Ele não consegue. Ai, meu Deus, não tem um terapeuta. Fala você, mulher. Não, você vai conversar, você é o pai. É uma luta. Será que eu estou exagerando, irmãos? Ou será que eu sou homem como você? Eu sou desse jeito também. Enorme dificuldade de confrontar minhas filhas a vida inteira. A vida inteira. Mas mesmo que você vai angustiado, vá. Não seja como Davi. Davi não foi. Davi não foi. E aconteceu algo muito terrível. A Bíblia fala que Davi tinha vários filhos. Um outro filho de Davi chamava-se Aminon. Filho de outra esposa. Absalão era filho de Maaca, outra esposa. Davi tinha várias. Só naquela época, viu, garotão? Antes que desperta alguma fantasia em você. Nunca foi a vontade de Deus. Uma família assim, é disfuncional. Um pai com muitas esposas. E filhos que crescem enciumados e odiando uns aos outros. Mas Aminon era meio irmão só de Tamar. E ele foi tomar de desejos impuros com ela. E ele armou toda uma tramóia, que eu não vou entrar em detalhes com você, para atraí-la até o quarto dele, se fingiu de doente. E ali ele forçou ela sexualmente. Estuprou a irmã. A Bíblia fala... Quando Davi ficou sabendo disso, ele ficou muito bravo. Foi na cozinha, quebrou o prato, jogou o copo na parede, chutou o vira-lata que estava no canto, fez um inferno na cozinha, mas não falou nada com Aminon. E Absalão ficou esperando, dizendo, você vai ver quando meu pai ficar sabendo. Meu pai é o matador de gigantes. Você não sabe quem é meu pai, meu herói, é matador de leão e de urso. Meu pai é o guerreiro, ele é o rei. Meu pai é o rei. Quando ele ficar sabendo, Aminon, você está perdido. O pai ficou sabendo, não aconteceu nada. Nesses dias, que o diabo vai usando para destruir a imagem do pai dentro de você. Talvez seu pai se omitiu também em algum momento. Converta o seu coração a ele em nome de Jesus. Quantos estão me acompanhando? Davi não falou nada. Entende? E é muito interessante, porque
A lei tinha algo a dizer sobre isso. E ele ainda podia fazer com que o filho se casasse com a filha, porque era só meio, quando é só meio podia. Mas Davi não fez nada, nada. Isso é muito sério. Eu creio que a partir daquele dia, Absalão começou a cobiçar o trono do pai e a desistir do seu próprio pai. A Bíblia fala que ele ficava na porta de Jerusalém e dizia: qual que é a sua causa com o rei? O rei não vai te atender, o rei não conversa com ninguém. Ah, minha causa é essa. Se eu fosse rei, eu resolvia, mas não espere muita coisa de Davi, meu pai. Ele não conversa nem comigo, que sou filho dele, vai conversar com você. Ele não resolve nenhuma questão dentro da casa dele, vai resolver a sua. E foi assim que ele foi produzindo um problema. Pais se convertem aos filhos, filhos se convertem aos pais. Segunda coisa, pais convertidos aos filhos expressam amor. Expressam amor. Meu Deus, como é difícil para nós homens nos expressarmos. Eu não estou aqui para condenar você, eu sou como você. Muitas vezes eu viajei com a minha esposa 200, 300, 500 quilômetros sem falar nada, em silêncio. E ela dizia: você vai viajar sem falar nada? Você não conversa comigo? Eu falei: eu converso, mas você é abençoada. Você é a única pessoa no planeta que eu tenho a liberdade de ficar em silêncio e não vai ficar magoada comigo. Foi ou não foi, pastora Márcia? Fala que é avança. Falei para ela. Eu falei: é o único lugar que eu posso ficar em silêncio. Toda banda que eu vou, eles querem que eu falem. Mas eu não gosto de falar, eu gosto de ficar em silêncio. Então na minha casa tem silêncio. E eu e minha esposa conversamos muito, mas ela sabe que tem a hora que eu já esgotei todas as palavras, eu preciso de reabastecer. Homens gostam de ficar em silêncio. E quando vem a luta, homem precisa de silêncio, porque ele tá maquinando como é que ele vai resolver o problema. Mas a mulher não entende, ela pensa que ele está se omitindo, mas ele não está. Ele está pensando como que vai ser. E se alguém conversa com ele nessa hora, vai dizer que ele vai dar uma patada. Não, ele está interrompendo uma coisa importantíssima, ele está tentando resolver um enigma. Como resolver? Os homens estão comigo aqui hoje? Me larga sozinho não, pelo menos aqui, expressa. Aleluia. Você sabe, um homem quando encontra, porque tem homem que é expressivo, mas um homem quando encontra o outro muito expressivo, ele fica meio assustado. Não é verdade? Fica pensando: será que é? Porque é expressivo demais, é alegre demais. Você fala: meu Deus, o que é isso que está acontecendo? É uma figura estranha para a maior parte. Davi não era diferente. Esforça para expressar. A Bíblia fala que Absalão, ele planejou se vingar, porque Tamar era irmã de Absalão, de pai e mãe. E Absalão ficou muito, muito revoltado do pai não fazer nada. O cara era um estuprador e o pai não fez nada. A Bíblia fala que Absalão resolveu tomar vingança com as próprias mãos, arrumou uma maneira e matou o seu irmão Aminon. Tudo isso na família do homem segundo o coração de Deus. Se sua família não é essa perfeição toda, você não está muito longe de Davi. Alegre-se no Senhor, porque Ele é bom para restaurar qualquer coisa estragada. Olha para cá. Matou Aminon. Aí Davi ficou bravo. Aí ele falou: agora chega, vou matar esse menino. Mas Absalão foge, vai para cá do avô. O avô dele era rei da Síria. E ele vai então lá para onde fica hoje a Jordânia, perto de Amã, na fronteira com a Síria. E ele vai para lá, fugindo de Davi, fica lá 3 anos. Davi não foi vê-lo nenhuma vez, não perguntou nada a respeito dele. Joabe, que era o general, ficou incomodado com aquilo, falou: vou criar uma maneira de Davi resolver esse problema. Ninguém aguenta mais esse problema. Todo mundo está incomodado com esse negócio aqui, mas parece que ele consegue ir vivendo desse jeito.
E a Bíblia fala então que Joabe armou uma situação para convencer Davi, e Davi falou para ele: traz o jovem Absalão. E ele foi e buscou, e Absalão veio para Jerusalém. Ele esperou 1 mês para ser atendido, 2 meses, esperou 1 ano, e o rei nada. E já tinha ficado 3 na casa do avô, mais 1 ano esperando nada, 1 ano e meio nada. No final de 2 anos, quantos anos então Davi esperou? Tem gente que tem dificuldade mesmo. 5 anos, 5 anos diz a Bíblia. E a Bíblia fala então, que finalmente Joabe falou: pelo amor de Deus, vamos resolver isso. E Absalão falou: me mata logo de uma vez, não aguento viver assim. Você quer matar, mata, mas vamos conversar. E a Bíblia fala então que Davi falou: tá bom, pode vir, vamos conversar. Vamos ver como é que foi essa conversa? 2 Samuel 14:33, é uma das cenas mais chocantes na Bíblia. Então o rei Davi, 14:33, então Joabe foi ao rei e lhe disse, chamou o rei Absalão, e este se lhe apresentou, depois de 5 anos, inclinou-se sobre o rosto em terra diante do rei, e a Bíblia fala que o rei fez o quê? Beijou Absalão, e pronto, deu um beijo, virou as costas e foi embora. Tem famílias que acham que resolvem tudo com beijinho. Tem homem que acha que se der um beijo, está resolvido. Davi era um desses. Ele deu um beijo e foi embora. Quem fica pensando, não, mas o beijo diz tudo. Não, isso é conversa de poeta de 3ª categoria. Beijo não diz nada, porque beijo pode ser uma traição de Judas, ou beijo pode ser afeto da sua esposa. Beijo, você não sabe o que ele diz, você tem que explicar o que ele significa. Entendeu? É só sentimentalismo. Às vezes muitos homens, eles fogem da expressão, porque nós homens não gostamos de muito sentimentalismo, não gostamos de muito chororô, não gostamos disso. Isso nos deixa desconfortáveis, é desagradável. Eu concordo com você, mas não seja como Davi. Aprenda a expressar. Quando seu menino era pequeno, você pegava no colo, passava a barba no umbigo dele, ele ria, era uma maravilha. Inteirou 7 anos, já é tapinha na cabeça, vamos lá campeão, vamos para a aula. 12 anos, nem tapinha mais, vamos treinar aqui um soco. 17 anos, você inventar de dar um beijo nele, ele vai dizer, o que você está fazendo? Você enlouqueceu? Entende? Não vai ter mais. Mas isso é uma inversão completa, porque, acredite em mim, a hora que você precisava mais de expressão de afeto era com 17, 18, não era com 3 meses. Com 3 meses que você quer mamadeira, acredite em mim. Mas nós enchemos de beijo. Aleluia, não precisa parar não. Mas deveríamos entender que a expressão tem que continuar até lá na frente. Pais convertidos aos filhos, expressam. Quantos querem ter isso hoje? Vou acelerar a minha conversa. Terceiro, pais convertidos aos filhos investem tempo de qualidade com seus filhos. Você não deve ficar se cobrando o tempo inteiro essa tal qualidade não, viu? Tempo de qualidade é apenas o tempo em que você está com o seu filho. Só, mais nada. Vocês podem estar sozinhos, com a vara de pescar, sem fazer nada, ou vocês podem estar literalmente à toa, assistindo televisão. Ah não, assistindo televisão não é tempo de qualidade. Não, apenas fica por perto, já é tempo de qualidade. Você vai ter ocasião para conversar. Tudo é motivo para conversar. A maior parte das coisas que eu ensinei para as minhas filhas foi com a televisão, dizendo para elas, está vendo isso aí? É do diabo. Garota, vocês viram isso aí? Isso é muito maligno, nós não fazemos assim. Entendeu? Isso foi ótimo, porque ensinou para elas a desconfiar de tudo que vem da mídia, seja ela qual for. Elas sempre estão dizendo para mim até hoje, são adultas, casadas, olha pai, nós vimos aquilo ali, isso não é de Deus. Eu fico feliz, talvez elas nem se lembrem. É que nós achamos que televisão é ruim, ponto final. Não, pode ser um bom momento de aprendizado, mas você tem que ter o faro para perceber o que não é de Deus. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Ah, mas nós achamos que tempo de qualidade é dar presente. Não, tempo de qualidade é a oportunidade de ensinar valor. A Bíblia fala de Josafá. Josafá foi um outro homem de Deus tremendo, um outro homem de Deus grande. E lá em 2 Crônicas 21, verso 3, diz assim, 2 Crônicas 21, verso 3, Josafá, que era pai de Jeorão, de quem está falando aqui, lhe fez
muitos presentes. Deu muitos presentes de prata, de coisas preciosas, e deu para ele cidades fortificadas. Mas esse Jeorão não sabia nada a respeito do temor de Deus. Josafá era bom para dar presente, mas não ensinava valor. Está me ouvindo? Não substitua, continue dando presente, não é ruim, mas só dar presente não significa qualidade. A verdadeira qualidade é ensinar o temor de Deus, é falar das coisas do céu, do seu jeito. Não tem que ser algo extraordinário, não tem que ser como pastor didaticamente, não, do seu jeito, apenas dizendo, como todo mundo faz, isso aqui é de Deus, isso aqui não é, isso aqui é branco, isso aqui não é branco, isso aqui é cinza, então foge dele. Está entendendo o que eu estou dizendo? Onde não existem valores, como é que a pessoa vai se firmar no alicerce? Quarta coisa, pais convertidos aos filhos têm uma vida séria com Deus. Mais uma vez, ter vida séria não é ser pastor. Tem pastor que não é sério, acredite em mim. Ter vida séria é ser sério em Deus, independente do trabalho que você faz. Você é homem de Deus. Muitas irmãs acham que tem que casar com um aluno do seminário porque ele quer ser pastor, ele é homem de Deus. Não caia nessa ilusão. Há muitos homens de Deus que não são pastores e nunca serão, mas são homens de Deus. Tem a firmeza devida, tem o caráter devido, tem o temor certo, é homem de Deus. Não tem que ser pastor, não tem que ser líder, mas pode ser pastor e pode ser líder. Mas independente de qualquer cargo e função, seja homem de Deus. Ensine o seu filho a respeito da graça. Ensine-o a ser grato. Grato. Quando você não ensina o seu filho a ser grato, o coração dele se torna mau, e ele a vida inteira acha que merecia o melhor pai, a melhor país, a melhor rua, o melhor governo, o melhor emprego, melhor tudo é para ele, porque ele se acha o centro do universo. E quando um homem se acha o centro do universo, a Bíblia fala que a maldição vem sobre ele. Deuteronômio 28, 41 diz: gerarás filhos e filhas, porém não ficarão contigo, porque serão levados ao cativeiro. Isso é maldição daqueles que andam pela justiça própria da lei. Você foi liberto da maldição da lei. Seus filhos não têm mais que ser levados cativo. O que é o cativeiro? Cativeiro pode ser álcool, cativeiro pode ser droga, cativeiro pode ser humanismo, cativeiro pode ser ter a mente bloqueada, cheia de ideologia anticristãs que foram impregnadas na mente dele. Isso tudo é cativeiro. É cativeiro ou não é, filho? É. Pessoas que não são mais persuasíveis. Você consegue persuadir um bolsonarista a votar no Lula? Fala a verdade. E você consegue persuadir um petista de verdade a votar no Bolsonaro? Porque eles vivem debaixo de fortalezas. Fortalezas, não há raciocínio, só existe partido, secto. Isso pode ser no seu filho também. Agora imagina se o seu filho ganha uma fortaleza do ateísmo, e você é homem de Deus, e tem um ateu vivendo na sua casa com você agora. Imagina a sensação de frustração. Mas olha para cá, há uma promessa de Deus para você: seus filhos não serão levados ao cativeiro, porque toda maldição já foi quebrada na sua vida. Diga, eu creio. Quinto, não leve os seus filhos para o mundo, traga-os para Deus. Esse deveria ser o dia que todos os pais deveriam falar: você quer me agradar? Vamos para o culto domingo de manhã. Você já é casado, mas vamos para o culto domingo. Qual que é o problema? Valorizamos mais escola do que a igreja. Se o seu filho fala amanhã que não quer ir para a escola, você dá um sopapo nele que ele nunca mais esquece. Você fala: estou pagando escola para quê, seu preguiçoso? Você vai para a aula, levanta agora. E olha, você está correto. Pastor está falando de violência? Não, um sopapo com amor e carinho. Alguma coisa que ele lembre. Olha para cá. Ele não pode desperdiçar seu dinheiro. Ele tem que respeitar o dinheiro da família. Se ele estuda em escola particular. E se ele estuda em escola pública, ele deveria estar estudando para tirar a família de onde ela está. Ele é a esperança da família, ele deveria saber disso. Ah, eu não ponho peso na vida do meu filho. Ele já tem um peso na vida dele. Ele é seu filho. Entendeu? Ele é seu filho. Ele tem que admitir e assumir isso. Isso é converter-se aos pais. Bons filhos prometem para si mesmo: minha mãe é lavadeira hoje, mas quando eu puder, eu vou sustentá-la. Nunca mais vai lavar roupa na vida.
Tem um irmão que na minha igreja foi criado por uma mãe lavadeira, e ela lavando roupa, todo trabalho é digno e merece remuneração, todo o trabalho. Mas nós não queremos que a nossa mãe seja chamada de lavadeira. Hoje eu nem sei se existe lavadeira mais. Mas ela era mais barato ter uma lavadeira do que uma máquina de lavar. E ele prometeu para si mesmo: quando eu crescer, essa mulher não lava roupa. E hoje ela não lava mesmo. Vive como madame. Meu filho cuida de mim. Você não tem filho para cuidar de você? Não, ninguém tem. Mas uma vez que ele nasceu, ele já nasceu com essa sina: missão, propósito, eu vou cuidar dos meus pais. Isso é filho convertido aos pais. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Então, seu filho amanhã, levanta de manhã, não quer ir para a aula, você tem que dar uma aula para ele. Então tá bom. Pastor Naor um dia disse que fez isso, não sei se eu posso contar aqui. Menino não gosta de estudar, eu acho que vou parar de estudar. Então tá bom, quer parar de estudar? Vamos ali então. Você hoje vai trabalhar junto com o lixeiro. Você vai subir ali na parte de trás, como é que chama aquilo? Nem sei como se chama aquilo. Na boleia lá do caminhão de lixo, da caçamba, e você vai ajudar a carregar o lixo. Ah, não, pai, meu estômago não aguenta. Ah, é? Seu estômago é frágil? Mas você tem que ter estômago para estudar. Entendeu? Essa é uma boa maneira de aprender mesmo. Ainda que quando eu era pequeno, meu sonho era ser motorista de ônibus. Eu achava, é bom demais, eles vão onde eles querem. E quando eu saía com meu pai, antigamente os ônibus, o motor ficava na frente. É muito antigamente, não sei se você lembra disso. Aquele motorzão na frente tremendo. Alguém lembra disso? Meu pai, quando entrava no ônibus, já corria lá para frente e agarrava naquilo. Eu viajava tremendo o tempo inteiro. Ele falava, vamos sair daí. Eu falo, não vou, esse é o melhor lugar. Nunca esqueço disso. Mas com o tempo eu descobri que é melhor ser o dono da companhia. Aleluia. Eu não sou não, mas que é melhor é. Olha para cá. Mas o que você fala para o seu filho quando ele fala que não quer ir para o culto? Tudo bem, filhinho, fica aí descansando, afinal você estudou a semana inteira. Domingo é culto, você pode cultuar onde você quiser. Cultua enquanto você joga bola com seus amigos. Larga de ser hipócrita. Ninguém cultua jogando bola, nem peteca, nem vôlei, nem futevôlei, nem sei lá mais o que andam fazendo. Ah, pastor, você quer me acusar? Não quero te acusar não. Só não fica falando que você está cultuando a Deus. Assume, estou jogando bola, nada de errado. Porque quando alguém perguntar qual a última vez você cultuou a Deus, fala a verdade. Fala a verdade. Porque tudo vem na frente na sua casa. Descansar, jogar bola, ir para a aula, estudar inglês, fazer um estudo, vem na frente. Mas quando fala, vamos para o culto domingo de manhã, não, o Juninho pode dormir. Você está fazendo um desserviço ao seu filho, meu amigo. Ah, mas eu não quero que o meu filho vá para o culto obrigado. Ele pode ficar traumatizado e nunca mais querer ir na igreja. Ah, é? Você acabou de dar um supapo para ele ir para a aula, ele está traumatizado. Quando ele vê álgebra agora, ele dói a cabeça, fala, ai meu Deus, não consigo estudar porque meu pai me disciplinou. Ninguém fica com trauma de escola por causa disso. Filho vai te agradecer no final, porque você falou para ele, vai para o culto junto comigo, e vai sentar do meu lado e vai ouvir a pregação do pastor, porque eu sou seu pastor e dos seus filhos. E está errado essa história de não precisa ir no culto, está errado, ouça o que eu estou te dizendo. Os irmãos estão comigo hoje? Eu vou encerrar, mas eu não queria encerrar não, vou te ser bem honesto. Encerra não, aleluia. Você viu que foi uma mulher que falou. Enquanto ela falou, ela cutucou do lado. Ela falou, vai ouvindo, vai ouvindo. Brincadeira, não tem nenhum homem perto dela. Vai ouvindo. Mas você pode falar para o seu marido aí agora, fala, você está entendendo? Pergunta para ele, você está entendendo essa pregação? Sexto, estou encerrando. Discipline os seus filhos no temor do Senhor. Davi não era legal com isso também. Davi não gostava de conversa desagradável e também não gostava de negócio de palmada, não é comigo. Lá em 1 Reis 1, verso 5. 1 Reis 1, verso 5, o que diz? Diz assim, 1 Reis 1, verso 5. Então Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse, eu reinarei. Adonias era filho de quem, meus irmãos? Davi. Davi tinha muitos filhos.
filho de Davi, se exaltou e disse: reinarei. Providenciou carros, cavaleiros, 50 homens que corressem adiante dele. Verso 6, jamais, olha o que diz aqui, é a Bíblia que está dizendo, jamais o seu pai o contrariou, dizendo: ô Adonias, queridinho, princesinho, príncipezinho, por que você procede assim? Além disso, Adonias era muito bonito. Menino bonito é um problema para ele. Quando eu fazia faculdade, eu entrei na faculdade muito novo, mas eu tive uma adolescência difícil demais, porque eu era feio de arder, pelo menos eu achava que era. E eu nunca tive nem elegância, porque tem gente que é feio, mas tem porte. Eu nunca tive porte, nem presença, nem nada. Tem gente que é feio, pelo menos tem alguma virtude, assim, do tipo um cabelo, um olho bonito. Eu não tenho nada. E aí, para piorar, eu não tenho vocação atlética. Essa é uma parte ruim de não ter pai também. Não tenho vocação, até hoje não tenho, eu nem lembro que existe futebol. Eu estava lá em São Paulo agora, e os pastores lá de outros estádios, do estado de São Paulo, dizendo: que é isso, parabéns, o Atlético é demais. Eu falei: Ah, você não está sabendo? Mais ou menos, do que se trata? Mais ou menos, ou você sabe ou você não sabe, meu amigo, mas tem gente que contenta com mais ou menos. Você acha que eu sei alguma coisa a respeito do Atlético? Ou do Vila Nova, ou do Goiás? Eu nem lembro que existe. Não estou condenando quem lembra, não. Isso só mostra o adolescente que eu era. Você vê que eu era um cara enturmado, muita gente gostava de mim. Então eu era sozinho, muito solitário, me sentia muito rejeitado, porque eu não fazia parte de grupo nenhum. Mas aí eu entrei na faculdade. Aí eu me lembro, na faculdade, tinha uma matéria lá que eu fiz, e tinha uma pesquisa muito legal. Ela mostrava o seguinte: olha, os homens e as mulheres mais bem-sucedidos não são aqueles que tiveram adolescência felizes, que eram lindos de morrer e eram super populares. Os homens que fazem sucesso e as mulheres também são aquelas que tiveram adolescência difícil, tiveram que lidar com espinha na cara, entendeu? Tiveram que lidar com problema, rejeição. Esses é que se tornam grandes homens e grandes mulheres. Aí eu falei: aleluia, sou eu. Minha adolescência é um inferno, não gosto nem de lembrar que alguém tem isso. Entendeu? Fiquei feliz demais, porque o coitado do Adonias era lindinho demais. Agora você imagina um cara que é lindo a vida inteira, na adolescência, o cabelo, o olho verde, 2 metros de altura. O cara é um arraso. E o pai dele é o rei. E para piorar, o pai dele nunca contrariou ele. Tudo que ele queria dava. Eu quero agora um iPhone 13. Mas eu te dei o 12 mês passado. Mas saiu 13. E o pai: tá bom, filhinho. Adonias é um menino tão lindo. Nunca contraria. Pais convertidos aos filhos não agem assim. Faz o que é certo, o que é apropriado. Não trate como modelo de capa de revista. Importa muito pouco, depois de certa idade, a cor do seu olho, meu amigo e minha amiga. Conta muito pouco. Casei com a minha mulher, eu achava ela linda de morrer, até hoje acho. Mas olha, o nosso casamento está de pé, não tem nada a ver com os olhos lindos dela. Porque na hora que ela fica com raiva, eles não são tão lindos como você pode pensar. E acredita, raramente, mas ela fica com raiva. Entendeu? Agora, da minha parte, eu fico feliz, porque ela não casou comigo por nenhuma virtude exterior. É só a beleza da alma. Presta atenção, filho. Oh, Jesus. Vou encerrar. Último tópico. Ministra perdão para os seus filhos. Olha para cá. Não é só filho que fica magoado com o pai, não, viu? Porque a gente sempre está ouvindo essa história, porque é uma herança freudiana, né? Os seus conflitos, seus traumas, foi repressão dos seus pais. Essa bobagem, essa psicanálise barata que a gente ouve no Instagram o tempo inteiro, é de uma idiotice sem tamanho. Como se tivesse algum cidadão no planeta que algum dia teve pai e mãe perfeito. Ninguém tem. Ninguém. Então é preciso ter perdão dos dois lados. E aí a gente fica pensando que pai não fica magoado. Pai fica profundamente magoado. Filhos ofendem profundamente.
Uma irmã me mandou uma mensagem tão magoada essa semana, que o filho dela virou adolescente, ela foi confrontá-lo de alguma coisa, ele a ofendeu. Nem me lembro mais o que ele falou, mas ele falou algo muito ofensivo para ela. E ela falou: pastor, ele já pediu perdão para mim. Eu falei: então louve a Deus, você tem um filho acima da média. Não espere ter filhos que não te magoam, mas ore por filhos que reconhecem e pedem perdão. É isso que a vida é, uma coleção de perdão, um atrás do outro. Perdoamos o tempo inteiro. Mas ela ficou tão magoada, tive que abençoar, orar para ela perdoar. Mas eu falei: pensa nisso, tem muitos pais cujos filhos nunca pedem perdão de coisa alguma. Seu filho imediatamente viu que estava errado. Seu filho é uma bênção, abençoe o seu filho. Mas não espere que filhos não errem com você. Está me ouvindo, pai? Filhos erram. Esses dias as minhas filhas, eu não fiquei ofendido não, mas quase. Elas falaram, eu estava na mesa almoçando, elas falaram: você sabe, papai nunca nos levou na escola. Lembra disso? Eu fiquei chocado. Eu falei: como é que você chegou lá, linda? Tinha um carro especial que te levava? Só mamãe que me levou. Eu falei: não, mamãe, você vai falar a verdade aqui agora. Elas deviam estar dormindo, dopadas, alguma coisa. Como é que eu nunca levei minhas filhas na escola? Porque não lembram. Não lembram. Mas eu levei. Eu cobri a folga dela. Segunda-feira era a minha folga. Eu tinha que vir orar 7 horas da manhã, então não levava na escola. Ela levava. Segunda-feira era a minha folga. E como eu gosto de acordar cedo, eu levava para ela dormir. Não conta 50 segundas-feiras por ano? Durante 9 anos de primário e ginásio, mais 3 de segundo grau? Não conta. Elas devem estar assistindo agora e rindo. Ou então planejando a maneira de pedir perdão de joelho. E falar o quanto que me amam. Porque é isso que filhos convertidos fazem. Mas pais também têm que perdoar filhos. Você já deve ter ouvido filho te falando coisas do tipo: meu pai eternamente ausente. Eu estava ganhando dinheiro para você comer, miserável. Você estava ausente naquele dia do jogo de futebol. Pois é, naquele dia tinha um negócio muito grande para fechar, que nós compramos a casa depois. Agradeça. O pai magoa, fala: puxa vida, ele está dando valor numa bobagem quando eu preparei algo maior para ele. Sim, porque acostumamos a dizer que o bom pai é aquele que vai em todo jogo de futebol do menino. Mas você tem um negócio que é chave para sua família. Vá lá fechar esse negócio, esse menino vai ter que converter você. É assim que a vida funciona. Quantos pais concordam com o que eu estou dizendo? Vivemos nesse mundo esquerdista, sentimentalista, que não vê a realidade das coisas. Pais que trabalham, suam a camisa, são tratados como se fossem amantes do dinheiro. O cara acorda cedo, trabalha o dia inteiro, transporte difícil, às vezes nem carro tem, está lutando pela sua casa e pela sua família, porque é um provedor, então ele é homem de verdade, é um protetor da família, ele é homem de verdade. Mas o menino está chateado porque no dia da festa, na escola, ele não podia. Você tem que chegar na escola e falar: meu pai trabalha muito, não tem tempo de vir. É o que eu falava na minha. Minha mãe dizia para mim, até matrícula eu que fazia na minha escola. Minha mãe era enfermeira, técnica de enfermagem. Para poder sustentar 4 filhos, ela tinha que trabalhar dobrado, 12 horas por dia, 12 horas por dia. E ela dizia, com um jeito que lhe era peculiar: eu tenho que ir trabalhar, você resolve. Fala na sua escola que eu não tenho tempo para isso. Nunca foi nem um dia das mães. Nunca apareceu por lá. Dia não sei do que, essas coisas são antigas. E você sabe, eu ficava feliz. Minha mãe está trabalhando, ela não está fazendo outra coisa. Ela está trabalhando. Eu compreendia, eu contava para a professora: minha mãe trabalha muito, ela não tem tempo. Um dia eu falei para uma, que eu tenho esse problema, por isso que eu não era popular também. Ela falou: sua mãe nunca vem. Eu falei: a senhora tem filho? Ela falou: tem. E a senhora ia matar a aula para ir na aula do seu filho? Não. Então nem a minha mãe. Até vocês duas. Minha mãe treinava em casa com a gente. Até hoje tem que repreender o espírito da Dona Elza, que de vez em quando manifesta assim.
E me dá vontade de fazer um barraco. Mas nessa hora eu lembro que ela converteu. Eu falei, ela mudou. Eu mudo também. Vou te encerrar falando só uma coisa. Como é que você quer ser lembrado, papai? Me perdoe pelo atraso. Tem um cara chamado Alfred Nobel. Talvez você já ouviu falar nele. Ele foi o inventor da dinamite. Dinamite é uma invenção que foi fundamental para você hoje ter um carro, para a gente ter essa construção de estrutura metálica, porque a dinamite permitiu fazer exploração de ferro, manganês, cobre em grande escala, porque ela explode a montanha e fica fácil de tirar esses elementos. O mundo moderno não existiria como nós vemos hoje se não fosse a invenção de Alfred Nobel. O problema é que a dinamite também foi usada para fazer bomba. E na Primeira Guerra Mundial, a primeira vez que jogaram bombas em cima da cidade. Triste, não é? E aconteceu que o Alfred Nobel teve uma experiência que poucos de nós temos. Eu não sei se você viu, não sei se foi no começo desse ano, final do ano passado, o jornal Estado de São Paulo noticiou a morte da Rainha Elizabeth. Alguém viu isso? Noticiou a morte da rainha, só que ela não morreu. Escreveram homenagens, né, tudo mais. Mas ela não morreu. Eu fiquei pensando, que vergonha. Pois aconteceu a mesma coisa com o Alfred Nobel. Ele era sueco. E um jornal de Estocolmo publicou: hoje morreu o cara que inventou a bomba, a coisa mais destrutiva da história. Só que ele não tinha morrido. Aí ele leu no jornal como é que ele seria lembrado. Como alguém que inventou algo que destruiu milhões de pessoas. Naquele dia ele resolveu, queria mudar isso. Ele não queria ser lembrado dessa maneira. Para ele foi bom. Ele criou uma fundação chamada Prêmio Nobel. Já ouviram falar no Prêmio Nobel? E aí, todo mundo que usa dinamite tem que pagar royalties para essa fundação. E todos os anos, a Academia de Ciências lá da Suécia, Noruega, eles dão prêmios para homens e mulheres que se destacaram na economia, medicina, literatura. E tem até um prêmio político, que é o Prêmio Nobel da Paz. Todos os anos. Se eu perguntasse para você agora mesmo, quem sabia o nome de quem inventou a dinamite, a maior parte de vocês não tinha ideia. Mas se eu perguntasse para vocês, como eu perguntei, quem já ouviu falar no Prêmio Nobel? Todo mundo ergue a mão. Ele escolheu como queria ser lembrado. E funcionou, não funcionou? Hoje você só lembra da coisa boa. É o prêmio mais cobiçado por todo cientista, todo escritor. Não é nem tanto pelo valor, é em torno de $1 milhão. Não é uma coisa para a pessoa ficar rica para o resto da vida. Mas é o status que dá. É contado entre os maiores gênios da história. Tudo por causa dos royalties da invenção da dinamite, feita por um cara chamado Alfred Nobel. Como é que você quer ser lembrado? Como alguém que foi embora? Alguém que largou os filhos por causa de outra mulher? Alguém que construiu outra família e esqueceu a antiga? Como é que você quer ser lembrado? Por um abusador, indiferente, inexpressivo? Como é que você quer ser lembrado? Ou você quer que os seus filhos tenham doces memórias afetivas no coração? Você escolhe. Quantos querem fazer essa escolha hoje? Fique em pé onde você está. Obrigado por ter vindo hoje. Obrigado por ter deixado seu pai esperando na hora do almoço. Acredite em mim, ele não vai te esperar, ele vai comer antes de você. Se ele for como eu. Se ele estiver com fome, então não precisa se preocupar. Diferente da sua mãe, que é capaz de ficar até a tardezinha te esperando. Eu não espero, eu como mesmo.
Feche seus olhos por um instante. Você está perto do seu filho? Alguém tem filho aqui? Eu queria cantar uma canção. Eu queria que a gente encerrasse com essa canção. Não, encerrar não. Eu quero orar se alguém quer aceitar Jesus. Vamos cantar essa canção só uma vez, abençoando você e a sua casa. Eu já passei da hora mesmo.